Deputado Aldo Rebelo, como o senhor avalia hoje a atuação da esquerda no cenário político brasileiro? A esquerda tem que estar vinculada às suas bandeiras históricas, à luta pela democracia, pela liberdade, pelos direitos do povo, pela ampliação da soberania do país, pela paz entre os povos, pelo desenvolvimento. Eu creio que essas são as teses, as bandeiras que fazem da esquerda uma necessidade para hoje e para o futuro do Brasil. A esquerda hoje recebe críticas porque os partidos dizem que perdeu-se a ideologia, como o presidente Lula fez a coalizão que aderiu partidos que não são tradicionalmente de esquerda. Como o senhor avalia esquerda, centro e direita hoje? Estão tudo da mesma forma ou existem diferenças consideráveis? Creio que as ideologias permanecem atuais porque as razões para a sua existência continuam, infelizmente, de pé no Brasil e no mundo. As desigualdades entre os países, as desigualdades entre as pessoas, os desequilíbrios e as injustiças e, portanto, a esquerda é hoje uma necessidade. Mas, num país como o Brasil, só a esquerda não consegue superar os desafios ao aprofundamento da democracia e à retomada do crescimento do Brasil. Por esse motivo, eu vejo que qualquer governo, independentemente da sua ideologia, vai ter sempre como exigência a constituição de frentes, de coalizões amplas para governar o país. E acho que o presidente Lula, ao formar essas coalizões, busca exatamente uma necessidade dessa particularidade do Brasil. Agora, fazer coalizão, alianças, não significa necessariamente perder a sua ideologia nem a sua perspectiva ideológica. Agora, também critica-se muito aqui no Congresso Nacional essa relação do Executivo com o Legislativo, o excesso de medidas provisórias do presidente. Como o senhor avalia isso? O senhor que foi presidente da Câmara dos Deputados, qual a sua avaliação sobre essa questão? O excesso de medida provisória prejudica a atividade do Poder Legislativo, impede que ele se concentre numa agenda própria, numa agenda construída com a sociedade, construída com o poder executivo, com o poder judiciário, mas sob a supremacia política do legislativo. Então nós levamos muito mais tempo nos dedicando a discutir matérias originárias do poder executivo, principalmente as medidas provisórias, sem reunir tempo e energia suficientes para uma agenda do próprio legislativo. E sempre fui favorável a uma redução do número de medidas provisórias em função do equilíbrio necessário entre os poderes da República. A esquerda, deputado, sempre carregou a bandeira da ética e da moralidade no decorrer da história. Depois que chegou ao poder, tivemos uma série de escândalos. Desde 2002, o caso Valdomiro, tendo mensalão, sanguessuga. O que faltou à esquerda para levar a ética também no seu governo? O Brasil é marcado pelos escândalos desde que aqui se criou o Estado Nacional. Infelizmente, essa sempre foi uma marca da vida política do Brasil. Mas mais do que uma marca da vida política no Brasil, o escândalo é próprio da convivência entre o interesse privado e o interesse público num país capitalista. Então nós temos escândalos no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Japão e nos países, hoje também na China, onde os interesses privados convivem com o interesse público. E acho que cabe aos partidos de esquerda que convivem no sistema dessa natureza cuidar, né, se cercar
principalmente dos seus valores, para não permitir que os seus militantes, que os seus quadros, que os seus dirigentes confundam o interesse público com o interesse privado e legítimo, porque há também os interesses privados num país capitalista que são interesses legítimos e que muitas vezes buscam no Estado essa legitimação. Mas acho que é preciso haver uma prevenção sobre isso, mas quando há uma supremacia tão grande do mercado, nem sempre isso é possível. A reforma política poderia estar contribuindo no combate à corrupção e que pontos da reforma política o PCdoB considera importantes serem aprovados? O PCdoB considera importante a combinação do voto em lista com o financiamento público. No entanto, eu não creio que uma campanha de descrédito do nosso sistema eleitoral corrija as nossas mazelas e as nossas deformações. Eu acho que o nosso sistema eleitoral tem muitos defeitos, mas também tem muitas virtudes. Ele permite que pessoas do povo, lideranças populares, que os partidos de esquerda alcancem uma representação no Congresso que não sei se outro sistema asseguraria. Eu acho que imaginar que o defeito do sistema está no sistema eleitoral é como imaginar que o defeito está na imagem refletida no espelho e não no objeto cuja imagem é refletida. As pessoas às vezes são tentadas a tentar corrigir a sombra de uma vara torta. Não vê o defeito na deformação da vara, mas sim na imagem ou na sombra que ela projeta. Então eu acho que é preciso ter muita cautela para não se abandonar a necessária reforma e correção do sistema como um todo, do sistema econômico, do sistema social, achando-se que o problema é só no sistema eleitoral. E a Conferência Caio Prado Júnior, que é organizada pelo PPS, pode contribuir nesse processo de alguma forma? Eu creio que uma conferência que recebe o nome de uma grande figura como historiador, intelectual e político como Caio Prado Júnior, tem uma contribuição importante a oferecer, não apenas no domínio da legislação ou da reforma política, mas também sobre todo o rumo do país. Acho que o PPS, com os seus quadros, com os seus dirigentes, com a sua história e principalmente inspirado na obra e na trajetória de Caio Prado Júnior, tem uma grande contribuição a oferecer. E o Brasil precisa dela, porque o Brasil, embora tenha alcançado êxitos importantes como projeto democrático, na reparação das desigualdades sociais, ainda está muito longe de constituir uma sociedade democraticamente avançada e socialmente justa. E acho que o PPS tem uma grande contribuição a oferecer e creio que essa conferência Caio Prado Júnior é um momento privilegiado para tal desafio. Para 2008, como que o PCdoB está se preparando nas eleições municipais? Eu tenho defendido que o PCdoB adote uma política que tenha como base os seus princípios, os seus valores, mas que seja uma política de portas abertas. O PCdoB é uma organização que precisa ter diálogo com todas as forças políticas do Brasil. Mesmo quando manifesta preferência nas alianças por determinados partidos, seja por afinidade ideológica, seja por conveniência política, é preciso dialogar com todas as forças políticas do país, tanto as que apoiam o governo, quanto as que estão na oposição. Eu acho que o sectarismo, o exclusivismo, a imaginação de que somos dono da verdade, não contribui em nada para a solução
para a união de forças políticas e intelectuais que superem os desafios do nosso país ao crescimento, tanto econômico quanto ao desenvolvimento democrático.